vezes, uma decisão judicial tem repercussões econômicas enormes, seja no orçamento dos órgãos públicos, seja na vida das empresas e das pessoas. Ao examinar um processo e proferir seu julgamento, cabe ao magistrado avaliar também as repercussões econômicas de sua decisão? O que diz a lei brasileira sobre isso? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Até hoje, a justiça brasileira, em vários níveis, examina processos relacionados com decisões governamentais de 10, 15 ou mais anos. Na maioria desses casos, a decisão judicial, seja ela qual for, terá repercussões econômicas sobre a vida de empresas e das pessoas ou sobre os orçamentos públicos. Qual deve ser o comportamento do magistrado diante desses processos? É dever dele levar em conta também essas repercussões? Nós conversamos sobre esse assunto no Via Justiça de hoje. Nossos convidados são o advogado, tributarista e civil, Dr. Luiz Fernando Valadão, e o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é juiz há quantos anos, doutor Bruno? Sou juiz há 19 anos. 19? Já rodou bastante por Minas Gerais? Já, bastante. Um belo trecho do norte, do sul de Minas, Zona da Mata. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que o senhor, além de advogado na área civil, é procurador do município de Belo Horizonte. Isso, eu sou advogado, eu até brinco que eu sou uma raça em extinção, eu sou um advogado clínico geral e no município de Belo Horizonte, eu sou procurador lá já há 20 anos e lá nós atuamos na área tributária. E o senhor integra atualmente a diretoria da OAB? Diretoria da OAB, com Perfeito. certeza. Um exemplo recente dessas repercussões econômicas tardias das decisões judiciais está na sentença do juiz Vanderlei Salgado de Paiva, da 30ª Vara Civil de Belo Horizonte. Ele condenou empreiteiras da capital mineira a realizar relatórios retroativos de impacto ambiental relacionados a prédios construídos há mais de 10 anos. Nós fomos ouvir o próprio doutor Vanderlei sobre a decisão e perguntamos a ele se ele achava até que ponto as repercussões econômicas pesaram na decisão. Acompanhe a entrevista. Para o juiz aplicar uma multa, ele deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tem que saber aquilo que é razoável e que é proporcional para uma empresa pagar e recolher essa multa aos cofres públicos. O interesse econômico deve ser observado na sentença, assim. Por isso que antes de dar a sentença, é dado um despacho saneador, onde aí estão demonstrados os interesses processuais e o interesse econômico, tá? E daí porque muitos na área civil aqui há sim um interesse também econômico. Nós julgamos danos, então aí tem um interesse econômico. Doutor Bruno, sem entrar no mérito específico do caso citado, mas essas repercussões econômicas têm mesmo que sempre ser levadas em conta pelo magistrado ao examinar o processo e proferir a sua sentença? Bom, há tipos de processos que realmente são mais suscetíveis de gerar esses efeitos, né? E se nós temos aí na nossa ordem constitucional a valorização do trabalho, a livre iniciativa, enfim, e não podemos negar que decisões nossas podem afetar muito mais do que simplesmente duas partes em litígio, é necessário, sim, sopesar os aspectos dos reflexos econômicos, não só daquela decisão, mas da eventual reiteração daquele tipo de decisão, e os reflexos sociais, benéficos ou não. Uma decisão que seja proferida para gerar efeitos entre duas partes não deve gerar efeitos, especialmente efeitos deletérios, para terceiros que não participam, né? É necessário, sim, quando há notórios efeitos econômicos e sociais, sopesar isso. Se repetida aquela decisão, como é caso muito comum, planos econômicos, como você citava, né? Se repetida, o que isso vai acontecer em termos, vamos dizer lá, do mercado financeiro, né? Se haverá um esgotamento de crédito para aquele segmento do mercado, né? Dependendo da situação até, se haverá fuga de capital para o estrangeiro. É claro que isso aí seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Como foi o caso daquele parágrafo 3º do artigo 192. Em geral isso ocorre nos tribunais superiores, né? Sim, para gerar efeitos tão dispersos que atingem até
o mercado financeiro internacional, sim, aí não seria um juiz de direito que teria uma causa dessa, dificilmente seria. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, inicialmente eu queria também ouvir a opinião do senhor a esse respeito. Quando um advogado, né, ajuiza uma ação, etc., ele está pensando muito no interesse do representado dele. Mas aquela sentença, aquela decisão naquele processo, muitas vezes vai ter uma repercussão bem maior. Isso passa também na avaliação do senhor necessariamente por uma análise da justiça? Sim, com relação ao papel do advogado, evidentemente ele está inserido dentro de um contexto em que ele tem a obrigação legal e constitucional de ser parcial, valorizar e acreditar na proposta, no projeto, na tese do seu constituinte. Este é o papel que a Constituição lhe impôs e espera dele tal postura, até porque, do outro lado, ele encontrará certamente também um combativo advogado, pensando de igual forma e também trabalhando pelos interesses da parte contrária, para que, então, o juiz possa ser literalmente imparcial e equacionar o conflito. Então, nós, advogados, temos, evidentemente, que pleitear em consonância com os interesses de nossos constituintes, mas sendo também parcimoniosos, equilibrados, no sentido de não estabelecermos aí requerimentos desproporcionais que revelem pretensões de má-fé e que possam até mesmo manchar a reputação profissional. Agora, com relação à questão colocada de uma forma geral, numa primeira avaliação, eu penso que o juiz deve avaliar as questões econômicas ou os reflexos econômicos naquelas situações em que a lei lhe permite fazê-lo, né? Que este é o nosso sistema. Muito bem, no caso colocado aqui do Dr. Vanderlei, parece-me que se trata de uma multa imposta para se obrigar as empresas a realizarem uma obrigação de fazer. Isso, ele determinou que elas façam relatórios de impacto ambiental num determinado período, após o qual incidirá multas diárias para quem não cumprir isso. Eu sem entrar no mérito da questão da obrigação não de elaborar os relatórios, mas a questão da multa, o Código de Processo Civil prevê a sua possibilidade para obrigações dessa natureza e exatamente deve ter essa multa uma força para coagir. Se for uma multa simbólica, não vai conseguir o juiz com que a parte cumpra a sua obrigação. Agora, o que não pode acontecer é uma desproporcionalidade tal, no sentido de que a própria obrigação decorrente da multa seja superior à obrigação principal. Então, hoje a jurisprudência está tendente, é quase já pacífico isso, no sentido de permitir ao próprio juiz, amanhã, lá na frente, diminuir essa multa para não penalizar em excesso a parte que foi condenada a uma obrigação de fazer ou de dar. Entra o princípio da razoabilidade. Da razoabilidade e, de certa forma, uma exceção, digamos assim, à coisa julgada. O juiz fixou a multa tal, mas lá na frente ele viu que aquela multa ficou desproporcional, hoje entende-se que ele próprio juiz poderá diminuí-la para não penalizar em excesso a parte.